Eu já criei muitas OCs, mas a maioria eu abandonei ou não aprofundei na história delas. E esse é o caso dessa OC aqui, o Jack Salbion. Eu comecei a criá-lo desde o ano passado. E no começo desse ano eu fiz minha primeira arte finalizada dele e com um design também finalizado. Mas eu nunca tinha de fato decidido exatamente como era a sua história. Só tinha na cabeça que ele era um emo antissocial, caçava monstros e era inteligente. Mas eu finalmente tomei vergonha na cara e decidi escrever uma história digna para ele. E dar um up nesse seu design meio xoxinho, meio mendigo, meio fubengo, meio... enfim, sem querer humilhar, né? E eu espero que curtem o vídeo e que ele talvez possa te inspirar também a criar suas próprias histórias e OCs. E só deixando bem claro que eu não quero que copiem minhas OCs, eu vou amaldiçoar quem fazer isso, por favor. Tenha amor no coração, foi muito sangue e suor para criá-las. Mas antes eu queria agradecer a repercussão do vídeo passado, eu realmente não esperava que tanta gente assim ia ver e curtir o meu vídeo sobre meu ser. Muito obrigada, de verdade. Como eu disse, ele já foi criado bastante tempo atrás. E a minha ideia inicial para ele era só ele sendo um caçador de criaturas paranormais, essas coisas. E sim, com uma grande inspiração em Ordem Paranormal, como sempre. O design dele em si, acho que foi o que menos mudou nele. E também, no geral, não tem nada demais o design dele. As roupas dele, por exemplo, são bem simples. É literalmente uma camisa preta com, tipo, uma camisa rasgada por baixo, que eu não sei o nome, uma calça marrom e uma bota. Mas o design antigo dele dava bem mais ênfase nesse quesito de simplicidade. Ou seja, deixava bem mais chato. Então eu dei uma melhoradinha nisso com alguns acessórios, por exemplo. E a paleta de cores dele continuou praticamente a mesma. O que realmente mais mudou nele foi sua história. Eu aprofundei muito mais nela e também sobre seus gostos, sua personalidade, essas coisas sobre ele. E sobre realmente meu processo criativo. Primeiro, tudo começou com a boa e velha pasta no Pinterest. Simplesmente uma das maiores aliadas dos artistas e escritores. Principalmente aqueles escritores que nunca tiram suas ideias da pasta do Pinterest. E sim, talvez isso tenha sido uma indireta para mim mesma. No Pinterest eu peguei tanto ideias de características físicas quanto de roupas. E também às vezes só algumas imagens ou frases que me davam a vibe do personagem. Parece bobeira, mas realmente me ajuda muito a criar uma OC. E também teve um certo personagem que me ajudou na aparência do Jack. E olha que na época eu nem tinha começado a ler Percy Jackson ou ter visto a série. Além disso, a escolha para o nome do Jack foi por causa de um personagem de um livro aí. Talvez chamava Jax? Sim, Jack, é. Talvez. E também um aplicativo que me deu uma ajudinha foi o Milanote. Eu sinceramente não vejo tantas pessoas falando assim sobre esse aplicativo, mas ele realmente ajuda bastante, tanto para criar um design, quanto para criar ou organizar as suas histórias. Dessa vez eu usei bem mais a pastinha no Pinterest do que o Milanote. Mas ele é realmente um aplicativo que eu acho que vale a pena ser comentado. E acho que não vai dar pra mostrar fotos de como eu fiz no Milanote, porque meio que talvez eu tenha apagado a pasta e só pensei agora que talvez eu não deveria ter feito isso. Acho que não tem muito mais a ser dito, pois o Jack ele já tava meio que pronto, eu só dei uma ajeitada. Como eu disse, os desenhos antigos dele já tinham um design que me agradava, mas eles eram muito chatos, muito simples. Então eu fui dar uma revivida nele. E para isso, primeiramente, eu peguei o personagem e tentei achar onde eu achava mais chato nele. Ou seja, o que eu deveria mudar e o que eu ia deixar. E no final eu acabei mudando só mais o estilo da calça dele. Coloquei uns acessórios, uns bolsos, correntes e coisas que refletem no passado dele. O desenho foi feito no Ibis Paint, como sempre. E primeiro eu fiz um risquinho no papel e depois passei para o digital. Se algum dia vocês quiserem que eu faça algum vídeo explicando melhor meu processo de desenho em si, eu posso muito bem trazer um vídeo explicando se vocês quiserem. Antes de falar sobre a lore dele, eu queria dar uma explicação rapidinha sobre o mundo em questão, que eu ainda estou criando. Eu ainda não sei exatamente como vai ser, mas já tenho uma boa noção das coisas. Eu estou me inspirando muito em Ordem Paranormal e também em Percy Jackson.
mais especificadamente na mitologia grega, nos deuses, porque esse universo terá criaturas paranormais, inspiradas na ordem e ajustadas de acordo com o que eu quero, e também nos deuses da mitologia grega, também como inspirações e ajustes, mas principalmente irei criar semideuses, e tem uma que será bem importante no lore de Jack. Eu ainda não criei exatamente, mas já sei que papel ela terá na história. E com isso dito, vamos para a lore de Jack. Que eu não vou falar em tantos detalhes assim, até porque eu ainda preciso tapar alguns buracos, dar umas reajustadas. E quem sabe algum dia eu escreva uma comic, um livro, alguma coisa assim. Mas eu também realmente quero fazer muitos outros vídeos sobre isso. Talvez falando da família do Jack, de outros personagens desse universo. Realmente quero fazer outros vídeos sobre isso. Então, vamos deixar uma parte para o futuro, certo? Basicamente, o Jack veio de uma família bastante famosa por ter muitos caçadores paranormais poderosos e conhecidos. E essa família tem meio que uma organização de caçadores paranormais. Normalmente, as pessoas que fazem parte dessa organização são pessoas que querem e acreditam estarem fazendo bem. Ou são pessoas que acreditam que isso agrada aos seus deuses em questão. Mas o Jack não era bem esse tipo de pessoa. Ele meio que, desde pequeno, ele já foi imposto nesse mundo, mesmo sem saberem se ele realmente queria ser parte daquilo. Mas bem, era sua família, né? Que escolha ele tinha? Ele foi crescendo, vendo seus amigos e parentes morrerem em missões. O que para ele não fazia sentido. Do que adiantava morrer por deuses que nem ligam pra você? E pessoas que nem ao menos você conhece. Mas a gota d'água mesmo foi uma missão com seu irmão e um outro carinha lá que por enquanto não tem muita importância, onde eles precisavam lidar com uma missão de emergência, onde eles encontraram uma silhueta. De acordo com o livro de regras de ordem paranormal, o antigo, não o suplemento de terror, uma silhueta é um acontecimento terrível e extremamente raro, uma manifestação desesperadora de alguém que foi inexistido pelo conhecimento, mas que perdura dentro da realidade através do eco de suas memórias. A percepção do vazio ao se deparar com uma silhueta muitas vezes pode causar traumas psicológicos e existenciais. Quando você olha para o abismo do conhecimento por tempo demais, o outro lado também o observa de volta. Ela é uma forma humanoide vazia, um abismo coberto de olhos. E essa aqui é um exemplo de criatura inspirada em ordem que eu dei alguns ajustes. Acho que os mais ajustes são um pouquinho no design dela, porque eu adicionei esses olhos que no design original não tem, e um pouquinho do que ela vai fazer na história. Os três agentes são experientes, principalmente o irmão de Jack e o outro agente. Jack eram menos experientes dali. Mal sabiam eles que essa missão mudaria a vida deles. Uma silhueta bem forte. Ela pode manipular a realidade de objetos e criaturas. E ainda tem aqueles olhos aterrorizantes e hipnotizantes. Em um momento de fraqueza, Jack se sentiu extremamente atraído pela silhueta, prometendo conhecimento. Jack estava na beira da morte. Mas um verdadeiro irmão mais velho que se preze não deixaria isso acontecer com o irmãozinho. Antes de acontecer o que vocês provavelmente já sabem que vai acontecer, o irmãozão só sussurra no ouvido de Jack: sua mãe não está morta, desculpe. E essa foi sua última fala em vida. Jack e seu colega saíram com vida da missão, mas Jack sem um irmão e com um mistério. Então, depois de um tempo, ele decidiu sair da ordem, já não aguentando aqueles olhares de pena e com certeza não ia aguentar outra morte. Ele ficou paranoico durante o tempo, jurando que via silhuetas em certos lugares e tendo calafrios. Ele começou a enlouquecer aos poucos. Ele ficou traumatizado. Por mais que ele quisesse sair desse mundo paranormal, ele não podia. Aquela fala do seu irmão não era em vão. Não podia ser. Ele teria que aguentar e descobrir o que fosse que seu irmão queria que ele descobrisse. Você pode sair do paranormal, mas o paranormal não sai de você. Então ele acabou virando um caçador de recompensas, matando criaturas paranormais e essas coisas, enquanto tenta descobrir mais sobre sua família estranha. Por mais que dinheiro não era exatamente um problema, já que ele vinha de uma família muito rica. E essa é basicamente a história do nosso menino emo aqui. Ainda não está 100% completa e ainda quero aprofundar mais sobre a família dele e nesse mistério que eu falei. Por mais que, como eu falei no começo, eu não sei muito bem como eu vou fazer isso. Se eu vou só escrever, ou talvez fazer uma webtoon, ou se eu vou só fazer mais vídeos falando sobre a lore, que eu, como eu disse, eu quero fazer. Como eu falei no começo, eu adicionei coisas no design dele sobre o passado dele, o que dá pra ver nessas correntes na cintura dele.
essa chave e essa cruz. A chave ele pegou de seu antigo quarto na mansão da família dele. Se foi para guardar como lembrança ou se para impedir que alguém entrasse no quarto dele, aí eu já não sei. E a cruz é o que seu pai lhe deu. Jack sinceramente não sabe para que serve, mas seu pai disse que dá sorte, e por algum motivo ele se sente muito conectado com ela. Então a leva consigo. Cat, por que ele tem esses olhos aí no braço dele? Isso faz parte de seus poderes. Ele nasceu assim, o que não é muito incomum para famílias como a dele, que são muito ligadas a certos deuses ou semideuses. A família Sobion é abençoada por uma semideusa da morte, que eu comentei mais no início do vídeo, mas talvez a semideusa também tenha algum outro papel na história. E sim, ele tem uma guitarra como arma. Vocês, pessoas que tocam guitarra, não fiquem bravas se tiver algum erro no desenho da guitarra, ok? Eu não sou nenhuma especialista, por mais que eu realmente sinta vontade de aprender a tocar algum dia. Ela também é uma guitarra normal, mas se selecionar um certo mecanismo aí, ela ativa umas lâminas e vira uma arma. Fun fact, o Jack realmente gosta de tocar guitarra. E falando mais sobre o design dele, sim, ele conseguiu essa cicatriz no dia da silhueta. Mas não foi exatamente a silhueta que fez essa cicatriz. Junto com a silhueta tinha mais alguns outros bichos agressivos, diferente da silhueta, que é muito mais persuasiva. Uma outra coisinha que eu também queria comentar é sobre os piercings dele. Eles são muito lindos. As duas orelhas dele têm esses piercings pretos e na sobrancelha esquerda tem um piercing também. Outra coisa interessante que eu queria comentar sobre o design dele é que antes ele também usava um blazer branco com um broche de olho, o que eu até fiz no rascunho do papel, mas eu não realmente sabia ou lembrava o que esse blazer era. Eu sinceramente acho que o antiga eu só queria adicionar algumas coisas daorinhas no design dele, sem realmente um motivo. Então eu decidi que esse blazer poderia ser tipo um uniforme da ordem que ele usava, mas que como ele saiu da ordem, ele não usa mais. Então, se algum dia eu fosse fazer um desenho de Jack mais novo, eu poderia mostrar o blazer pra vocês. E esse aqui é o resultado final. Eu sinceramente fiquei muito feliz com o resultado do desenho e muito feliz de como está ficando o lar dele. Acho que a única coisa que eu tenho a reclamar sobre o desenho é que eu não mostrei muito bem a cicatriz dele nos desenhos. Mas eu vou mostrar pra vocês alguns rascunhos da cicatriz dele, que passa da bochecha e pega um pouco do pescoço. Um detalhe legal também que eu queria comentar sobre esses olhos pelo corpo dele: eles só ficam do lado que tem a cicatriz. Os olhos passam pelo lado direito da parte de cima inteiro dele, do pescoço, dos ombros até o braço. Por enquanto, é isso que eu tenho sobre o meu mais novo personagem. Eu agradeço muito você ter clicado no meu vídeo, ao invés de todos esses outros por aqui, e por ter ficado até o final. Se quiser, você pode aproveitar e dar uma olhada nas minhas outras redes. Até a próxima e tchau!